Obrigado, presidente. Normalmente eu não faço uso desse expediente, mas diante da expectativa que havia e como foi confirmada, de tantas referências às minhas falas, não poderia deixar de vir aqui fazer o registro. Continuo insistentemente defendendo a democracia e as instituições democráticas do nosso país. Dentre elas, o processo eleitoral limpo, liso, transparente que foi e que confirma que acabou no dia 30 de outubro. O processo eleitoral acabou no dia 30 de outubro. Cabe a quem perdeu ter a mesma resignação que eu tive em 2018. Cabe a quem perdeu, o candidato que não foi eleito, se pronunciar e dizer que esse povo não está fazendo nada de certo por ele. Porque eu sei que tem gente que deixou para falar depois de mim aqui, eu quero que responda. Eu já vi greve e fechamento de rua para pleitear coisas tangíveis que podem ser alcançadas, até mesmo por terra, por comida, por estrada, por qualquer coisa. Mas não existe greve por falta de voto. Os votos não foram alcançados. Tem que se conformar. Tem que se conformar, tem que chorar sozinho, igual tantos choraram em 2018. Colocar a instituição democrática mais alta do nosso país, que é o processo eleitoral, em questionamento desde muito antes das eleições, levou o governo dos Estados Unidos, por seu Senado, a aprovar uma moção prévia de boicote econômico ao Brasil. E o que mais me deixa atônito é saber tanta gente inteligente que eu conheço, que sabe que se o pedido do SOS Forças Armadas for atendido, é o primeiro prejudicado que não exporta mais. Porque todos os países do mundo, até os ruins, já reconheceram a vitória de Lula como presidente de 2023. E nenhum país do mundo é conivente com golpes, com tomada de poder, porque isso coloca em risco toda a democracia. E é justamente muitos desses que estão lá na defesa de um SOS Forças Armadas. Tem outras dezenas de tentativas de dizer que estão lá por alguma coisa, quando na verdade todos nós sabemos o que é: inconformismo com o resultado das eleições. Vale dizer, crime é crime. Não posso fazer apologia à pedofilia. Isso não é direito de expressão. Isso não é direito democrático. Como foi dito pelo próprio vereador Landim, e a juíza fez a definição muito acertada. Democracia são direitos e deveres. A nossa liberdade, ela está limitada pela lei. Isso não é nós que limitamos. Quem limita é o pacto social que a sociedade tem com o Estado. E para o exercício da liberdade nós temos limites. Não podemos prestigiar movimentos que colocam forças armadas, colocam forças alienígenas, forças dos heróis em quadrinhos contra o que foi decidido no dia 30 de outubro. Simplesmente isso é um ataque às nossas instituições, todas elas. Quando há questionamento sobre resultados de eleições, os processos que se podem fazer são os processos legais. Tem prova? Apresenta. Não tem prova? Pessoal, gentileza. Não tem prova? Repito, cale-se, volte para casa, faça o que foi feito em 2018, organize suas bases, busque fazer processo eleitoral lícito para 2026. Tenho que dizer mais, não se trata só de respeito às nossas leis. Eu tenho anotado, para quem quiser saber, as provas de ilegalidade de todos os atos que questionam o resultado das urnas e que buscam alternativas à condução natural do processo eleitoral. Até porque, como falei, a democracia é o nosso direito maior. Mas, para além disso, nós temos que sair até do que está na nossa legislação. Nós temos que ir
para um conceito maior de tolerância. Não existe liberdade absoluta, porque eu não posso ser tolerante com os intolerantes, sob risco de, num futuro bem próximo, eu não poder exercer a minha liberdade, exercer a minha tolerância, porque os intolerantes dominaram as nossas instituições. Então, a democracia como processo maior de exercício da tolerância deve ser respeitada. Eu tenho meu Twitter há muito mais tempo do que estou na vida pública. Até todas as minhas redes sociais, inclusive, com exceção das que surgiram depois. Sempre fui pioneiro em inscrição em todas as redes. Como hoje, por exemplo, uma delas que surgiu depois que todos nós já estávamos eleitos, o TikTok, o meu é um dos primeiros. No meu Twitter, eu falo para o mundo, não falo só para a população de Cáceres. No meu Twitter, que não tem mensagens apagadas, desde quando eu fiz, eu falo o que eu me responsabilizo de ter falado hoje e vou me responsabilizar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, seja quando for. E falo para o mundo. E eu vou reforçar o que eu falo. Nós não podemos perder o domínio dos nossos símbolos nacionais para um grupo político que se apodera, por exemplo, de uma cor, de duas cores ou de uma camisa da seleção brasileira. Eu não posso admitir perder o meu nome de patriota para aqueles que se auto-intitulam patriotas porque estão ensaiando marcha na frente de um quartel. Não posso deixar de lembrar que os memes de ridicularização não fui eu que inventei. Eles estão acontecendo, estão na internet. E eu repito, não podemos chamar essas pessoas que se prendem num caminhão e andam 125 quilômetros de patriotas, são patetas. Não podemos nos prender ao conceito de que as pessoas que estão ridicularizando os nossos símbolos nacionais sejam chamados de patriota, em detrimento de patriotas como eu, que cumpro com os meus deveres e trabalho por uma Cáceres melhor. E tem muita gente que é testemunha disso, ainda que alguns não aceitam. Mas os que não aceitam vão continuar não aceitando e podendo expressar opinião sobre isso, porque tem pessoas como eu que vão continuar lutando pela democracia. Nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva está eleito. Presidente. Pessoal, vamos deixar concluir. Eu gostaria de repetir a palavra do rapaz. Falou, está eleito, mas não assume. É isso que vocês querem, golpe. Não assume, né? Tá vendo? Está bem demonstrado, pessoal, fica registrado que o que eles querem é isso. Não vereador, precisa nem provocar. Você não pode... Eu não posso, mas eu estou falando. Mas vocês também não podem, porque nós temos nosso regimento interno, manifestar. Só repetindo. Você não pode referir a eles também, vereador. Não, vamos manter o regimento. Eu posso falar, vereador, e eu vou falar o que está sendo falado aqui no plenário, já que Vossa Excelência não consegue manter o silêncio deles. Dizem que ladrão não assume. Acabei de falar que o Lula foi eleito, estão dizendo que ele não assume. Esse é o objetivo deles. Graças a Deus, nós temos, sim, Forças Armadas conscientes, que estão plenamente dentro das linhas que a Constituição define, que vão garantir a nossa proteção do Brasil perante outros países, mas que sabem que não tem autorização constitucional para atuar dentro do país. Então, no dia 1º de janeiro, com choro, sem choro, com vela ou sem vela, nós vamos dar posse ao novo presidente e, com certeza, esse movimento não perdurará até lá. Senhor presidente, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui, lógico, né, um questionamento, porque é uma pergunta simples para quem for me suceder, que vai falar sobre valores, sobre o que defende, sobre direito de democracia, direito de manifestação. Repito, elas também são limitadas, afinal de contas, eu lutei tanto para que estabelecimentos como loja de agropecuária e supermercado não fossem fechados na pandemia, e ainda assim, agora fecharam voluntariamente, ou seja, perderam o caráter de imprescindível, perderam o caráter de essencial, porque se eu posso fechar voluntariamente, poderia ter sido fechado no lockdown. Mas eu vou deixar a pergunta,
o movimento que está sendo feito acaba quando for atendido o quê? E eu duvido que alguém responda de forma republicana.